Oi, pessoal! Eu estou aqui gravando o módulo 2 do nosso curso Aprendendo a Analisar Seus Sonhos. E eu queria começar, antes da gente falar do tema de hoje, apresentando essa criatura aqui para vocês, porque no vídeo anterior, algumas pessoas me mandaram mensagens dizendo que estavam ouvindo um pássaro, né? Um piado. Então, só para matar a curiosidade de vocês, esse aqui é Pita, é uma calopsita e é um menino, foi ele que estava piando e gritando no vídeo passado, tá? Então hoje eu tô aqui mostrando só para matar a curiosidade, mas Pita vai para outro lugar para não atrapalhar mais a nossa conversa. Venha, Pita, vá para sua casinha. Então é isso, pessoal. A gente está dando continuidade, então, à nossa aula, né, o nosso curso, na verdade, e na aula de hoje eu vou falar para vocês, conforme eu prometi, sobre a psicologia analítica, falar um pouco dos conceitos fundamentais da psicologia analítica, para que vocês possam, não vai ser uma apropriação profunda, porque não é o caso, claro, exige pelo menos 3 anos de estudo, uma formação em psicologia analítica e junguiana. Mas é muito importante, quando você for analisar seus sonhos, que você tenha noções de alguns conceitos. É isso. Eu queria que vocês tivessem noção de alguns conceitos básicos. Primeiro, eu queria falar para vocês quem foi Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung, ele vem na esteira de Freud. Então, entre 1900 e 1920, Freud, ele inaugura um grande marco em relação à psicologia, ou à psique humana, porque formalmente a psicologia não existia ainda naquela época, tal qual os moldes que nós conhecemos hoje. Mas Freud, então, ele traz o conceito de inconsciente. E isso vai ser um marco, uma grande diferença, porque anteriormente a mente é estudada muito mais numa perspectiva, numa percepção do cérebro, do que de algo subjetivo. Então, o Freud, entre 1900 e 1920, ele vai fazer esses estudos e ele vai lançar o livro A Interpretação dos Sonhos. A Interpretação dos Sonhos é um grande marco. Então, quando o Carl Gustav Jung, daqui a pouco eu vou falar quem foi Jung, entra em contato com a teoria freudiana, ele se envolve e se aproxima, e os dois trocam correspondências durante 13 anos, e depois eles rompem porque Jung vai trazer conceitos que se contrapõem aos conceitos freudianos. Então, eles rompem essa parceria, né, uma longa parceria de estudos, de envolvimento, e Jung, então, segue seu caminho solo. E quando Freud, então, ele faz essa descoberta do inconsciente, ele não só propõe uma teoria, mas ele propõe também um método de investigação e uma prática profissional, que é a prática do analista. Então, quem foi Carl Gustav Jung? Jung, ele nasceu, né, numa pequena cidade na Suíça, em 27 de julho de 1875, uma cidadezinha chamada Kassel. Eu não sei se é assim que pronuncia, certamente não, tá? Porque deve ter uma pronúncia alemã e eu estou inglesando a pronúncia, misturado com português e tal. Mas isso não é importante. Ele, aos 4 anos de idade, então ele se muda, a família dele se muda para os arredores de Basel, ou Basileia. É interessante, eu queria dizer para vocês que eu tive a felicidade de morar em Basel durante 6 meses, em 2012. Eu morei de fevereiro a julho, fazendo um doutorado de sanduíche. Eu fazia doutorado aqui na Universidade Federal da Bahia
e fui convidada para fazer um projeto, trabalhar em parceria num determinado projeto, que era uma parceria entre a Universidade Federal da Bahia e a Universidade de Basel, que é a mais antiga universidade da Suíça, na qual Carl Gustav Jung estudou. E foi muito interessante esta sincronicidade de repente a vida ter me colocado, né, exatamente na Suíça, exatamente em Basileia, ou Basel. Então, aos 4 anos, eles vão para Basel. O pai dele era pastor, a mãe dele era dona de casa. Ele tinha determinadas restrições ao pai, isso a gente extrai do livro Memórias, Sonhos e Reflexões, e de alguns outros autores e biógrafos de Jung. E a mãe sempre foi a figura marcante da vida de Jung, tá? Ele era filho único até os 9 anos de idade, quando nasceu uma irmã. E ele relata no livro Memórias, Sonhos e Reflexões que ele teve o primeiro grande sonho. Ele, ao longo da vida, teve vários grandes sonhos. Quem tiver curiosidade pode ler esse livro, né? Memórias, Sonhos e Reflexões, que é um livro autobiográfico. E ele tem esse, segundo ele, esse primeiro grande sonho, aos 4 anos de idade. E ele tinha alguns segredos. Ele tinha um homem no sótão e que ele construiu, e ele dialogava com esse homenzinho, né, esse homúsculo. E ele tinha uma pedra também que ele gostava de sentar para pensar se ele estava sentado na pedra ou se a pedra estava pensando que ele estava sentado nela. Aos 11 anos, ele passa a sofrer uns desmaios. A família dele era uma família pobre e ele estudava e sofria uma certa discriminação. Então, uma vez ele levou uma queda, desmaiou e ficou alguns dias sem ir à aula. E o que aconteceu? Ele desenvolveu um problema que toda vez que ia para a escola ele desmaiava. Ele disse que aos 11 anos ele descobriu que era uma neurose. E um dia ele ouvindo o pai dizer que estava muito preocupado, uma conversa entre o pai e um amigo, dizendo que estava preocupado porque ele era um menino doente, não estava conseguindo estudar, porque desmaiava todas as vezes que ia à aula, e que ele estava preocupado com o futuro do filho por causa da pobreza da família. E quando ele ouviu aquilo, ele decidiu então encarar essa neurose e começou mesmo desmaiando, e ele permanecia na escola, ele não voltava para casa, e assim ele seguiu a vida dele de estudante. Era um estudante brilhante. Ele tinha interesses em filosofia, em história, em ciência e em arqueologia, tá? E então, em 1825, ele ingressa aos 20 anos no curso de medicina da Universidade de Basel. Em 1900 ele se forma e opta por fazer e seguir a psiquiatria e vai ser, então, primeiro assistente em 1902. Em 1902, ele já passa a ser primeiro assistente da clínica Borgosol, que era em Zurique, essa clínica, tá? E a tese doutoral dele, ele fala sobre psicologia e patologia dos fenômenos ocultos. É muito interessante isso, porque ele, durante 2 anos, ele acompanha reuniões com uma prima que era médium. E ele vai, então, fazer uma tese de doutorado a respeito disso. E em 1913 ele se casa com Emma. Emma era uma jovem da elite suíça, né? Ela era muito rica, e ele se casa, tem com ela 4 filhos, e ok, tá? Então esse era Jung. Jung era esse homem que na sua época ele conseguiu desenvolver e conseguiu perceber a amplitude dos estudos em relação à psique humana, e desenvolve toda uma teoria, toda uma construção a partir dessa percepção, né, dessa profundidade e dessa amplitude que ele foi alcançar. Então, no primeiro encontro com Freud, que ocorreu em 27 de 2 de 1907,
os dois, segundo o relato, os dois conversaram por 13 horas, tá? E ele, entre 1907 e 1912, eles desenvolvem uma estreita relação. O rompimento vai acontecer em 1913, com a publicação de Metamorfose e Símbolos da Libido. Quando Jung escreve esse livro, nesse livro, os conceitos que vão de encontro aí à teoria freudiana. Tá? Mas eles tiveram uma intensa correspondência durante bastante tempo. Aí eu quero agora passar para os princípios básicos da teoria junguiana, que é o que eu disse que ia trazer para vocês. Eu senti necessidade de situar um pouco quem foi Carl Gustav Jung. Agora eu vou falar para vocês sobre alguns conceitos, porque de posse desses conceitos vai ficar muito mais fácil, quando você tiver um sonho, você poder fazer o que a gente chama de amplificação, que é você correlacionar os sonhos com a simbologia universal e, a partir disso, você trazer para você o sentido, o significado daquele símbolo. Porque os símbolos, a gente vai ver um pouco de conceito de símbolos, os símbolos, a linguagem do sonho, ela é toda metafórica, é toda simbólica, e a partir da sua interpretação, ou seja, não é possível interpretar o sonho de alguém ou analisar o sonho de alguém sem uma intensa participação do sonhador. Então essa historinha desses manuais aí, sonho com isso e aquilo, sonho com isso, não funciona. O sonho é do sonhador e o sonhador precisa estar ativamente participando daqueles símbolos, porque o inconsciente do sonhador mandou aquele símbolo para ele. Portanto, cabe a ele trazer para si o significado daquele símbolo, porque um símbolo ele tem essa flexibilidade. Eu posso sonhar, por exemplo, com um cachorro e ter todo um significado para mim, e você pode sonhar com um cachorro e ter um outro significado completamente diferente do significado para mim. Então é dessa forma que o símbolo funciona. Ele é como se ele se adequasse ou se adaptasse a cada pessoa. Então vamos lá, para os conceitos básicos. Psique é um conceito importante da gente saber, né? A personalidade como um todo, a totalidade de todos os processos psicológicos, tanto conscientes quanto inconscientes. Consciência, função ou atividade que mantém a relação entre os conteúdos psíquicos e o ego. Então, a consciência, ela que faz a mediação entre os conteúdos conscientes e inconscientes. Ego, complexo central do campo da consciência. Então, o ego é o complexo central do campo da consciência. O ego ele tem um importante papel nessa mediação. Eu costumo relacionar o ego com uma válvula. Então, o ego seria uma válvula que regula os conteúdos. Às vezes, os conteúdos ultrapassam essa válvula e invadem a consciência independente da vontade do ego, mas o ego teria essa função de organizar os conteúdos e fazer com que os conteúdos que vêm à consciência, oriundos do inconsciente, se organizem, sejam integrados à consciência. E Jung ele vai dizer que a psique tem uma estrutura, e essa estrutura seria uma estrutura de inconsciente além da consciência, então teria também o inconsciente, sendo que esse inconsciente seria dividido em inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal seria aquilo que estaria mais na superfície ou que contém os conteúdos pessoais, os conteúdos da sua experiência a partir da sua vivência numa cultura, a partir da sua experiência familiar. Então você vai construindo determinadas estruturas que vão compor esse inconsciente pessoal a partir das suas experiências específicas. E teria um inconsciente, então, coletivo.
Então, a estrutura psíquica, basicamente, consciente e inconsciente. No centro da consciência, o ego. Inconsciente, inconsciente pessoal, inconsciente coletivo. Inconsciente coletivo, então, seria uma estrutura herdada do desenvolvimento humano. Seria como o leito do rio. O conteúdo, ele é preenchido a partir das experiências, mas o arquétipo seria o molde e seria uma herança herdada da psique humana. Então, quando você nasce, você herda uma estrutura cerebral orgânica e você herda também uma estrutura psíquica, oriunda das experiências de todos os seres humanos que viveram antes de nós. Então, nós herdamos o conteúdo do inconsciente coletivo, que são os arquétipos. Bom, então, os arquétipos, eles seriam como se fossem a contrapartida psíquica dos instintos, podemos dizer assim. Então, existe um conjunto de instintos que nós herdamos também, estão vinculadas às nossas reações, e existem os arquétipos, que são as nossas tendências psíquicas. Não importa em que cultura você nasça, não importa a sua orientação sexual, você herda uma estrutura psíquica que vai fazer com que você tenha tendência a viver determinadas situações, ou melhor dizendo, a estruturar determinadas, digamos assim, partes do seu psiquismo, que a gente vai ver daqui a pouco uma por uma dessas partes. E eu tenho, você tem, qualquer pessoa tem. Como, por exemplo, o arquétipo da sombra, que eu vou dizer daqui a pouco o que é, mas o arquétipo da sombra. Não importa se você é chinês, russo ou brasileiro, você vai ter arquétipo da sombra. É isso o significado dessa herança coletiva nossa. E os complexos? Bom, essa é uma parte muito importante, né? São conteúdos inconscientes que tem a ver com as nossas experiências traumáticas. Então, um complexo nasce sempre de um trauma, de uma dor, de algo que o ego não deu conta. Como ele não deu conta, ele jogou aquela energia para o inconsciente e seguiu vivendo, mas aquela energia, a partir daquela experiência, fica lá. E aí, todas as vezes que você passar por uma situação semelhante, aquilo vai ser ativado. E aí você vai ter o que nós chamamos de uma super reação, que é, para além da reação à situação atual, você também vai estar reagindo à situação ou situações traumáticas do seu passado que formaram um arquétipo. Que formaram um complexo. Todas as vezes que o ego não dá conta de viver uma experiência, um complexo se forma. Digamos que o ego seria um mecanismo de você não surtar, você continuar sua vida. Você pega aquilo ali que você não tem como dar conta, joga para lá, depois seria como dissesse assim, depois eu resolvo isso. Mas fica lá. E de vez em quando nós vivemos situações semelhantes à original do complexo, ele vem à tona, se apossa do ego, e você acaba tendo uma super reação que às vezes você até estranha e diz assim, eu não sei o que foi que deu em mim, né? Eu me desconheci, eu não sei o que me tomou, essa coisa que toma a gente, vez que outra é o complexo. Existem vários complexos. Complexo de inferioridade, complexo de superioridade, complexo de culpa, complexo relacionado com autoridade, complexo relacionado com a sexualidade e por aí vai. O outro arquétipo é o arquétipo da sombra, que seria o lado obscuro da personalidade. Então, quando você está se desenvolvendo, né, sua personalidade, tudo aquilo que é aceito, aplaudido, incentivado, de acordo com o núcleo familiar e com o extrato social e com a cultura que você nasceu, forma e estrutura a sua persona, o mundo, a face que você mostra ao mundo. E tudo aquilo que é
classificado como errado, como ruim, como negativo, ou até mesmo como críticas a determinadas habilidades que você possa não ter desenvolvido ou ainda não está pronto para fazer, e quando tenta sofrer algum tipo de represália ou crítica, você joga tudo isso para a sombra, fica lá no inconsciente, nesse conjunto desses aspectos obscuros que ficam lá, mas que também vêm à tona. Então, às vezes, a nossa sombra vem de uma maneira muito forte. Quanto mais nós a negamos, aliás, mais ela aparece de uma maneira muito forte. E é muito comum a sombra aparecer nos sonhos. Em geral, a sombra aparece nos sonhos com o mesmo gênero do sonhador. Então, minha sombra aparece como mulher, a sombra de um homem aparece como homem. Em geral, é assim que ocorre. E a persona é o oposto da sombra. Eu já defini que é essa face que a gente mostra para o mundo e que a gente esconde muito bem o nosso lado sombrio, o nosso lado feio, o nosso lado que a gente não quer que ninguém saiba que a gente tem, mas ele está lá e ele aparece, por mais que a gente esconda, as pessoas percebem e às vezes elas falam. E quando elas falam, em geral, as pessoas dão um pinote, ficam muito chateadas, muito zangadas, muito bravas, com muita raiva. Quando você vê algo que desperta uma raiva quase que incontrolável no outro, você mexeu em alguma questão de sombra, pode ter certeza. E ainda temos mais dois arquétipos, que é o arquétipo ânima e ânimos. Ânima é o lado feminino interior do homem e ânimos, o lado masculino interior da mulher. Também vai aparecer nos sonhos. Como é que isso funciona? Então, se eu sou mulher, na minha consciência, no inconsciente, eu tenho o meu par contrasexual, que é o meu lado masculino, que Jung vai chamar de ânimos. E um homem que na consciência tem essa atitude, no seu inconsciente vai ter o seu lado feminino, que Jung chamou de ânima. Porque, veja, quando eu estou falando de masculino e de feminino, eu não estou me referindo apenas ao gênero orgânico. Eu estou falando aqui, não é de corpo físico, eu estou falando aqui de atitude psíquica masculina e psíquico feminino. E nós temos, então, esse par de opostos que estão na nossa estrutura psíquica. Masculino e feminino fazem parte de um par de opostos que estrutura a psique humana. Símbolo, eu já falei para vocês, já me antecipei, né? É um outro conceito extremamente importante para analisar sonhos. Então, símbolos, eles são, assim, quando você não consegue expressar com palavras o que você está sentindo, você pode usar um símbolo. Você pode usar uma forma simbólica. Por exemplo, um ritual é uma forma simbólica de se experienciar, ou seja para se livrar de um sentimento, seja para enaltecer ou fazer com que seja vivido aquilo ali. Por exemplo, quando você faz um ritual, quando você perde uma pessoa, um ente querido, e você faz todo um ritual de dar todas as coisas, limpar o quarto, enfim, isso simbolicamente é você tentando processar de uma maneira simbólica aquela dor, aquilo que está acontecendo, aquela ausência. É como se no gesto de limpar, de doar as coisas, você vivenciasse de uma forma simbólica esta dor, essa perda, essa ausência. É como se você aceitasse essa perda e essa ausência, e isso de alguma forma ajuda na reorganização psíquica a partir da falta, a partir da ausência de alguém que a gente ama na nossa vida. Eu estou dando um exemplo bem simples, bem básico, para mostrar como é que é símbolo. Então, os sonhos vão estar recheados de símbolos. Quando você sonha com uma pessoa, não é exatamente a pessoa, mas o inconsciente manda aquela pessoa como um símbolo de algo que quer chamar a sua atenção. Ou manda determinadas situações, muitas vezes surreais,
mandam situações. Você pode sonhar com um animal que não existe, você pode sonhar com situações absurdas, mas se você for tomar o pé da letra, você vai achar absurda. Mas se você for investigar ali os símbolos, certamente você não vai achar absurdo. Você vai ver como as coisas se encaixam, né, entre o que você está vivendo e o que você está sonhando. Então, os sonhos, eles são uma representação ou uma autorrepresentação espontânea, de forma simbólica, da situação que você está vivendo no inconsciente. Recapitulando, o sonho é uma autorrepresentação de forma simbólica daquilo ou da situação que está ocorrendo no inconsciente. Por isso, na terapia junguiana, o sonho é padrão ouro, porque é um material muito rico, porque o ego não interfere na espontaneidade dos símbolos. O ego vai interferir na análise, na interpretação, mas na espontaneidade dos símbolos, não. Então, é muito importante isso. Um outro conceito importante é o conceito de self, que é o self é o si mesmo, é a sua essência. Seria o regulador de toda a dinâmica da estrutura psíquica, a sua essência, que reuniria, digamos assim, a gênese de tudo que ocorre no seu psiquismo. Nasceria do self. E a individuação, né? Alguns autores, inclusive, dizem que o self é o arquétipo da totalidade, a imago Dei, a imagem de Deus em nós. E a individuação, que é o grande propósito da terapia junguiana. A psicoterapia junguiana, o propósito é a individuação, que é tornar-se o ser único que você é. É restabelecer o eixo no diálogo entre o ego e o self, o si mesmo, a sua essência, de forma que você possa viver uma vida coerente com a sua essência interna. A isso, quando alguém alcança isso, ou esta busca, chama-se, Jung chamou de individuação, processo de individuação, tá? Aqui eu vou mostrar, não sei se vocês vão conseguir ver, não, porque eu não sei como é que tá aí a imagem, mas eu criei esse símbolozinho da estrutura psíquica. Então aqui em cima seria, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, tá? Aqui em cima, aqui é a consciência, ali no centro o ego, aqui embaixo o inconsciente bem maior, aqui no centro o self. Aqui tem uma linha que vocês não vão ver daí, mas é uma linha pontilhada, significando que os conteúdos que estão aqui no inconsciente, eles podem sim romper para a consciência e se fazer com que a consciência se amplie e se reorganize os seus conteúdos a partir daquilo que está emergindo do inconsciente. Então aqui eu coloquei os arquétipos, coloquei complexo, coloquei sombra, né? Persona e memória lá na consciência, tá? É só para um apanhado do que a gente viu hoje. Então, recapitulando, tá? Aqui já não importa mais, eu vou tirar, vou colocar o outro slide, que é dos sonhos, os slides dos sonhos, tá? Então, recapitulando, então nós hoje, nesse módulo de hoje, foi um módulo mais conceitual. Então eu trouxe primeiro quem foi Carl Gustav Jung, porque é a partir da teoria junguiana de análise dos sonhos que eu vou falar tudo sobre, que eu tenho para falar sobre os sonhos, não tudo sobre os sonhos, não é possível, mas assim, o que eu vou falar sobre sonhos é baseado na teoria junguiana. Então, importante que você soubesse quem foi Carl Gustav Jung, né, esse suíço psiquiatra que desenvolveu toda essa teoria, e os conceitos, como é pensada a estrutura psíquica, então, consciência, ego como centro, inconsciente, sendo inconsciente pessoal e coletivo, e os conceitos. Conceito de ego como esse ordenador da consciência, conceito de self como centro, o eixo principal, o ordenador da psique como um todo,
falamos sobre que os sonhos são a autorrepresentação da situação que você está vivendo neste momento, no seu inconsciente, que o ego não está talvez totalmente apropriado. Falamos de complexos que nascem de trauma, falamos de ânima e ânimos, que é o masculino e o feminino interno em nosso, né? De acordo com como você é na consciência, no inconsciente você vai ter o par contrasexual. Conceituamos arquétipo, como esse leito de rio, como essa herança herdada, como nós herdamos uma estrutura orgânica, também herdamos o arquétipo, que é a estrutura, o assoalho psíquico da humanidade, dos seres humanos. Onde quer que nasça um ser humano, ele vai ter essa estrutura psíquica. E acho que foi só, né? Dos conceitos que nós trouxemos. Só recapitulando para poder ficar bem organizadinho aí na sua cabeça, tá? Nosso tempo tá estourado, né? Eu programei 30 minutos, já são 31. Mas para a gente encerrar, eu só queria colocar duas coisas. Primeiro, que a teoria junguiana, dos sonhos, ela foi fortemente influenciada por 3 filósofos, Nietzsche, Schopenhauer e Kant. Depois eu vou falar um pouquinho de cada um de vocês no nosso próximo encontro. Bem pequenininho as coisas, tá? Porque a pretensão aqui não é aprofundar a questão filosófica. Então, Jung vai dizer que o trabalho com os sonhos é, portanto, entendido como aquela modalidade que leva ao conhecimento do inconsciente através da tomada de consciência do funcionamento da própria psique humana, da própria dinâmica, né? Então, o sonho, o que ele faz? Ele vira do avesso as coisas, revelando o outro lado. Então, se eu estou com uma atitude consciente, o que está acontecendo no meu inconsciente? Essa é a pergunta que o sonho responde. Então, um beijinho para vocês. Eu vou publicar agora os vídeos, um sempre no domingo e o outro na quarta-feira. Então, nós teremos 2 vídeos por semana e rapidinho a gente vai conseguir concluir nosso curso, aprendendo a analisar seus sonhos. Compartilhe. Quando vocês forem assistir no YouTube, por favor, se inscrevam no canal para que eu possa fazer lives ao vivo a partir do YouTube também, que tem que ter um número de inscritos. Curta, compartilhe, passe para outras pessoas, tá bom? Eu vou ficar bem feliz se as coisas caminharem como estão caminhando até agora com o primeiro vídeo, com o primeiro módulo. Um beijão para vocês. Quarta-feira tem mais.